gente? Estamos pertinho de terminar essas aulas do controle endócrino da reprodução da fêmea. E aí, finalizando, pertinho desse final, a gente vai falar sobre o parto. Então, no final da gestação, né, mantida lá pela progesterona, os altos níveis de progesterona, a gente tem que ter o evento do parto. Então, nas espécies que têm o evento da gestação, ela é finalizada pelo parto, que é justamente a expulsão do feto acompanhado pelos envoltórios fetais, pela placenta. E esse nada mais é do que um evento de controle neuroendócrino. Então, de novo, nosso sistema endócrino e também o nosso sistema nervoso participando desse controle, desse evento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o parto ele é um evento iniciado pelo feto. Então, é o feto que vai dar início a esse processo a partir do momento em que seu eixo hipotalâmico hipofisário adrenal ele é amadurecido, ele se torna maduro. Então, assim, os níveis de... O evento que precede esse parto, as alterações pré-parto, elas são marcadas pela elevação dos níveis de ACTH, de cortisol circulantes nesse feto. E aí, com o aumento do cortisol, por volta de 7 a 30 dias previamente ao parto, né, o que ocorre pelo estresse fetal ou esforço fetal, então lembra que aquele feto já não está mais no ambiente adequado, a placenta ela já está tendo sua funcionalidade alterada, já está fragilizada, as trocas não são mais tão adequadas, ele está no ambiente, né, apertado. Isso tudo vai estressando esse feto e com o amadurecimento do eixo hipotalâmico aumenta a secreção desses hormônios. Então, elevando o ACTH, elevando o cortisol fetal, esse é o evento inicial. Então, é a elevação, o desencadeamento do parto, endocrinamente falando, é pela elevação dos níveis fetais de cortisol. Então, com a elevação do cortisol, nós vamos ter a finalização do desenvolvimento fetal, que são marcados pelo desenvolvimento final do trato respiratório, uma vez que esse cortisol ele atua nos pulmões, favorecendo a produção de surfactantes, que por sua vez vão facilitar a dilatação desses pulmões quando se dá o evento da primeira inspiração, né, da penetração do ar nesses pulmões após o nascimento. E também o aumento da reserva de glicogênio no fígado, que a gente já viu, né, que o cortisol ele favorece a neoglicogênese. Então, ele favorece esse armazenamento de glicogênio no fígado, que vai servir como fonte de energia para o recém-nascido, até que ele seja direcionado pela mãe ou que consiga andar e assim mamar, né? Adquirir sua própria fonte de alimento. Além disso, o cortisol ele vai ter um efeito na cascata endócrina para o parto. Porque a partir do aumento do cortisol, né, circulante, liberado por esse feto, nós vamos ter a maior produção de estrógeno pela ativação das enzimas conversoras de progesterona até estrógeno, que principalmente na placenta, né, vão ser a estrona, mas também o estradiol. Então, que enzimas são essas? A cascata de enzimas necessárias para essa conversão, as hidroxilases, a 17-alfa-hidroxilase e as aromatases. Então, isso vai permitir elevar os níveis de estrógeno, e esse estrógeno aumentado vai favorecer, por sua vez, a secreção de PGF2-alfa, que, como já vimos, tem um efeito luteolítico, né, de causar a luteólise. Além disso, junto com o estrógeno, a PGF2-alfa tem uma ação no aumento da complacência cervical, ou seja, do relaxamento. Então, a gente precisa lembrar que eles têm efeito oposto à progesterona. Então, a progesterona, ela fechou a cervice durante a gestação.
O estrógeno e a PGF, também a relaxina, que posteriormente é secretado, ela relaxa essa cervice para permitir a passagem do feto, criar o canal do parto. E também aumenta a elasticidade dos ligamentos pélvicos. Outro efeito também provocado posteriormente pela relaxina. Então, ele relaxa a cervice, né, permitindo assim essa dilatação cervical para a passagem do feto. Também o aumento do estrógeno, ele vai estar associado, né, assim como o aumento da PGF2-alfa, a redução da secreção de progesterona. Então, veja que com o aumento da PGF2-alfa, a gente tem a luteólise, com o aumento do estrógeno, a gente tem, né, a conversão de progesterona para ele, e, consequentemente, isso vai combinar com a baixa de progesterona, seja pela luteólise, seja pela redução da atividade da concentração circulante de progesterona oriunda da placenta, porque essa progesterona vai estar sendo convertida em estrógeno, tá bom? Então, mesmo na égua, nós vamos ter a redução da progesterona, né? Acompanhada ou não aí pela luteólise. No caso dela, já vai ter acontecido. Nas outras espécies, vai acontecer essa luteólise por ação da PGF2-alfa. Quando essa progesterona diminui a secreção, em virtude do aumento de estrógeno e PGF2-alfa, ocorre a elevação da relaxina, da secreção de relaxina, no caso das espécies que têm essa secreção no corpo lúteo. Então, com a queda da progesterona e aumento do estrógeno da PGF2-alfa, a gente tem a elevação da secreção da relaxina. E essa relaxina ela vai auxiliar, né, como já dito, no aumento da complacência cervical, no aumento da elasticidade dos ligamentos pélvicos, formando esse canal do parto. E por último, quando a queda de progesterona é bem considerável, né, desviando essa produção de progesterona para estrógeno, nós temos também a secreção da ocitocina, além do estímulo nervoso. Então, a gente tem a secreção da ocitocina, que é quem vai finalizar esse evento de parto. Pelo aumento, né, nas concentrações do miométrio. Então, as contrações, elas são iniciadas pelo estrógeno, pela PGF, mas elas são finalizadas, as contrações mais vigorosas, por ação da ocitocina. Então, se a gente falar de desencadeamento de eventos para o parto, né, de preparação, nós vamos ter aí esses vários hormônios, estrógeno, relaxina, PGF. A ocitocina, ela não participa da preparação para o parto, ela participa do evento de parto, porque como a gente está vendo, ela só é secretada no finalzinho, quando a progesterona já está muito baixa, o estrógeno alto, e a gente tem a estimulação nervosa do feto já se pronunciando no canal do parto. Então, daí a ocitocina, né, sempre lembrar que ela não participa da preparação para o parto, ela participa do parto, do evento de parto, né, do desencadeamento em si, ok? Então, ela vai atuar tardiamente nesse processo do parto, na contração uterina mais vigorosa, adicional, não estando envolvida na preparação do parto. Preparação do parto são os outros hormônios, estrógeno, prostaglandina, né, no caso que não é um hormônio típico, a relaxina, nessa digestão do colágeno, dessa fragilização pela quebra de colágeno, o próprio cortisol, mas não a ocitocina. A ocitocina participa do evento do parto, não da preparação. E aí, havendo parto, havendo expulsão do feto, havendo a expulsão da placenta, lembrando que essa expulsão, né, vocês vão estudar isso mais para frente, ela varia de acordo com a espécie. Então, espécies que têm apenas um filhotinho, em geral, expulsa o feto, depois a placenta. E espécies que têm vários fetos, isso vai variar. Pode expulsar 2 fetos, depois 2 placentas e assim por diante. Então, seguido esse processo de parto, vem um período de puerpério. Então, o período puerperal nada mais é do que um período de inatividade ovariana. É um período necessário para que a fêmea se restabeleça, para que o aparelho reprodutivo dessa fêmea se reestruture, se recupere.
Então, esse é um período de anexo pós-parto. Então, veja que a gente já falou em anexo estacional, né? E agora a gente vem em anexo no caso da cadela, né? Que é um anexo em virtude dela ser monoêstica, não é sazonal. E agora um anexo pós-parto. Então, esse anexo pós-parto, marcado por essa inatividade ovariana, onde o ovário está com tamanho diminuído, justamente porque não está havendo essa atividade de desenvolvimento folicular pelas alterações hormonais presentes, as baixas concentrações hormonais. Esse é um período necessário para que haja principalmente o reparo do endométrio, né, que foi danificado durante o processo de parto, assim como a própria involução uterina. Então, nós vemos aí a diferença de úteros gravídicos e não gravídicos. Então, absurdamente diferentes esses tamanhos uterinos. Então, é necessário que ele regrida, é necessário que o endométrio se recupere. E essa recuperação, ela varia muito de acordo com o tipo de placenta. Esse reparo, ele é mais rápido quando a placenta ela é menos invasiva, que é o caso da placenta difusa. Na porca, na égua, nós temos essa placenta difusa e a recuperação é muito mais rápida. E no caso da égua, isso é mais perceptível ainda, pela questão de também não haver uma inibição à ciclicidade ovariana durante a fase de amamentação. Então, a gente vê que essa recuperação é bem rápida, tanto que o cio na égua, ela acontece rapidamente, por volta de 8, 10 dias pós-parto já pode estar acontecendo e a fêmea pode ter esse cio fértil. À medida que essa placenta vai invadindo o endométrio, a recuperação ela é mais tardia. Então, se a gente comparar uma placenta difusa com a placenta cotiledonária, essa placenta cotiledonária, ela tem, né, após a expulsão, a recuperação do endométrio mais tardia. A zonária, no caso dos carnívoros, é mais tardia ainda. E a discoidal, no caso dos primatas, ainda mais, porque ela invade bastante esse endométrio. Esse período puerperal, né, ele também é mantido pela lactação, pela amamentação, porque a prolactina, ela vai, né, nas variadas espécies, como já dito, em altos níveis, em altas concentrações circulantes, ela inibe o circuito hipotalâmico hipofisário. A exceção a isso é a égua e a rata, que mesmo com altos níveis de prolactina, não vão ter essa inibição da ciclicidade ovariana. Nas outras espécies, sim. Tanto que é necessário desmamar, né, para acelerar essa retomada da ciclicidade. Por isso se faz o desmame, né, precoce na vaca, na cabra, e até mesmo na porca, e até mesmo na gata, se a gente fizer isso, a gente vê que rapidamente ela retoma a ciclicidade ovariana. Então, porque esse puerpério, né, esse período de repouso ovariano, ele é favorecido pelos altos níveis de prolactina circulantes. Então, a amamentação, ela vai, quando mantida, ela favorece a secreção de prolactina e, assim, o período puerperal se torna mais longo. Então, era isso. Obrigada. Mais uma vez, lembrando, as aulas não devem ser gravadas, baixadas, compartilhadas. Esse é um material de uso exclusivo para a nossa disciplina. Até daqui a pouco.